Lendo a Bíblia com William Camelo. Dia 5 de julho, 1 Crônicas 1 a 2:17. Os descendentes de Adão foram Sete, Enós, Cainã, Malaléu, Jarade, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Os filhos de Noé foram Sem, Cã e Jafé. Os descendentes de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javá, Tubal, Meseque e Tiras. Os descendentes de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Java foram Elisa, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os descendentes de Cã foram Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram Seba, Ávila, Sabta, Ramá e Sabteca. Os descendentes de Ramat foram Sabá e Deda. Cuxi também foi o antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente da terra. Misraim foi o antepassado dos Luditas, Anamitas, Lealbitas, Naftuitas, Patruzitas, Casluitas e dos Cafturitas, dos quais descendem os filisteus. O filho mais velho de Canaã foi Sidom. Canaã também foi o antepassado dos hititas, jebuseus, amorreus, girgazeus, aveus, arquius, sineus, arvadeus, zemareus e amateus. Os descendentes de Sem foram Elão, Assur, Asfaxede, Lude e Arã. Os descendentes de Arã foram Us, Geter e Mas. Arfajade gerou Sala, e Sala gerou Eber. Eber teve 2 filhos. O primeiro recebeu o nome de Beleg, pois em sua época a terra foi dividida. O irmão de Peleg recebeu o nome de Jocta. Jocta foi o antepassado de Almodá. Salef, Arzamavi, Gera, Adorão, Uzal, Digla, Obal, Abimael, Zaba, Ofir, Ávila e Jobabe. Todos eles foram descendentes de Joctã. Os descendentes de Sem foram Arfajade, Selá, Eber, Peleg, Hel, Serug, Naor, Terá e Abrão, mais tarde chamado de Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estes são seus registros genealógicos. Os filhos de Ismael foram Nebaiote, o mais velho, Quedar, Adebel, Mibizão, Misma, Dumá, Massa, Haddad, Tema, Getur, Nefis e Quedema. Esses foram os filhos de Ismael. Esses foram os filhos de Quedura, concubina de Abraão, Zinra, Joxa, Meda, Midian, Isbaque e Suá. Os filhos de Joxa foram Saba e Deda. Os filhos de Mídia foram Efa, Efer, Enoque, Abidá e Elda. Todos esses foram descendentes de Abraão, com sua concubina Quetura. Abraão gerou Isaque. Os filhos de Isaque foram Esaú e Israel. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. Os descendentes de Elifaz foram Temá, Osmar,
Zefô, Caetã, Kenaz e Amaleque, que nasceu a Tímna. Os descendentes de Reuel foram Nati, Zera, Samá e Misa. Os descendentes de Seir foram Lota, Sobal, Zibeon, Anã, Dissom, Ezer e Diza. Os descendentes de Lotã foram Ori, Emã. A irmã de Lota se chamava Tímna. Os descendentes de Sobal foram Alva, Manati, Eba, Cefó e Onã. Os descendentes de Zibeão foram Aia e Anã. O filho de Anã foi Dissom. Os descendentes de Dissom foram Enda, Esba, Itra e Quera. Os descendentes de Ezer foram Bila, Zava e Aca. Os descendentes de Diza foram Uz e Arão. Estes são os reis que governaram na terra de Edom antes de os israelitas terem rei. Bela, filho de Beor, reinou na cidade de Dinaba. Quando Bela morreu, Jobabe, filho de Zera, de Bozra, foi seu sucessor. Quando Jobabe morreu, Uza, da terra dos Temanitas, foi seu sucessor. Quando Uza morreu, Hadad, filho de Bedade, foi seu sucessor na cidade de Avit. Foi Hadad quem derrotou os medianitas na terra de Moabe. Quando Hadad morreu, Samla, da cidade de Masreca, foi seu sucessor. Quando Sansla morreu, Saul, da cidade de Rubote, próximo a Eufrades, foi seu sucessor. Quando Saul morreu, Baal-Hanã, filho de Aquibor, foi seu sucessor. Quando Baal-Hanã morreu, Hadad foi seu sucessor na cidade de Pau. Sua mulher era Metabel, filha de Matred e neta de Mesaabe. Então Hadad morreu. Os chefes dos clãs de Edom foram a Tímna, Alva, Jetete, Olibama, Ela, Pinom, Kenaz, Temã, Mibza, Magdiel e Irã. Esses foram os chefes dos clãs de Edom. Os filhos de Israel foram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Asser. Judá teve 3 filhos com Bet-Suá, uma mulher cananeia, Onã e Sela. Mas o Senhor viu que o filho mais velho, era perverso e por isso o matou. Algum tempo depois, Judá teve filhos gêmeos com sua nora, Tamar. Chamavam-se Pérez e Zera. Ao todo, Judá teve 5 filhos. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. Os filhos de Zera foram Zingri, Etan, Emã, Calcol e Darda. 5 ao todo. O filho de Carme se chamava Acá e trouxe calamidade sobre Israel ao tomar para si despojos consagrados para o Senhor. O filho de Eta foi Azarias. Os filhos de Esrom foram Jeramel, Rão e Calebe. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, um dos líderes de Judá. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. O primeiro filho de Jessé foi Eliabe. O segundo, Abinadab. O terceiro, Simeia. O quarto, Natanael. O quinto, Radai. O sexto, Ozem. E o sétimo, Davi.
As irmãs deles se chamavam Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abisai, Joabe e Azael. Abigail se casou com Jeter, um ismaelita, e tiveram um filho chamado Amasa. Atos 23, 11 a 35. Naquela noite o Senhor apareceu a Paulo e disse: Tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Na manhã seguinte, alguns judeus se juntaram para conspirar, jurando solenemente que não comeriam nem beberiam antes de matar Paulo. A conspiração envolveu mais de 40 homens. Foram aos principais sacerdotes e líderes do povo e lhes disseram: Juramos solenemente sob pena de castigo divino que não comeremos nem beberemos antes de matar Paulo. Agora peçam para vocês e o conselho dos líderes do povo que o comandante traga Paulo de volta ao conselho. Finjam que os senhores desejam examinar o caso com mais detalhes. Nós o mataremos no caminho. Contudo, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, soube do plano deles e foi à fortaleza contar ao seu tio. Então Paulo mandou chamar um dos oficiais romanos e disse: Leve este rapaz ao comandante. Ele tem algo importante para lhe contar. O oficial o levou ao comandante e explicou: O preso Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse ao senhor este rapaz, pois ele tem algo a lhe contar. O oficial o levou ao comandante e explicou: O preso Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse ao senhor este rapaz, pois ele tem algo a lhe contar. O comandante tomou o rapaz pelas mãos e o levou à parte. O que você quer me dizer? Perguntou. O sobrinho de Paulo respondeu: Alguns judeus pedirão que o Senhor apresente Paulo diante da reunião do conselho amanhã, fingindo que desejam obter mais informações. Não acredite neles. Há mais de 40 homens emboscados para matar Paulo. Juraram solenemente sob pena de castigo divino que não comeriam nem beberiam antes de matá-lo. Estão de prontidão, apenas esperando sua permissão. O comandante despediu o rapaz e o advertiu: Não deixe ninguém saber que você me contou isso. Então o comandante chamou 2 de seus oficiais e ordenou: Preparem 200 soldados para partir a Cesareia hoje às 9 da noite. Levem também 200 lanceiros e 70 soldados a cavalo. Providenciem um cavalo para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. Em seguida, escreveu a seguinte carta ao governador: De Cláudio Lícias ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi capturado por alguns judeus que estavam prestes a matá-lo. Quando cheguei com meus soldados, ao ser informado de que ele era cidadão romano, transferi-o para um lugar seguro. Então, leve-o diante do Conselho Supremo dos Judeus para investigar o motivo das acusações. Não demorei a descobrir que ele era acusado de algo relacionado à lei religiosa, sem dúvida nada que justificasse a pena de morte ou mesmo a prisão. Fui informado, porém, de uma conspiração para matá-lo, e enviei-o de imediato ao Senhor. Também informei aos acusadores que devem apresentar suas denúncias diante do Senhor. Naquela noite, os soldados cumpriram as ordens que havia recebido e levaram Paulo até Antipatrite. Voltaram à fortaleza na manhã seguinte, enquanto a cavalaria prosseguiu com ele. Quando chegaram a Cesareia,
apresentaram Paulo e a carta ao governador Félix. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de que província ele era. Da Sicília, respondeu Paulo. Ouvirei seu caso pessoalmente, quando seus acusadores chegarem. Disse o governador. Em seguida, ordenou que Paulo fosse mantido na prisão do palácio que Herodes havia construído. Salmos 3, 1 a 8. Ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim, são muitos os que dizem, Deus nunca o livrará. Mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor, és minha glória e mantens minha cabeça erguida. Clamei ao Senhor e ele me respondeu de seu santo monte. Deitei-me e dormi. Acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salve-me. Deus meu, acerta meus inimigos no queixo e quebra os dentes dos perversos. De ti, Senhor, vem o livramento. Abençoa o teu povo. Provérbios 18, 14 e 15. O espírito da pessoa sustenta seu corpo enfermo, mas quem pode suportar o espírito abatido? Quem tem discernimento está sempre pronto a aprender. Seus ouvidos estão abertos para o conhecimento.